Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai de tutorial de gouache, mais especificamente sobre como fazer gradientes, transições com essa tinta. E antes da gente começar, se você gosta dos vídeos que eu faço, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque é uma maneira gratuita que você tem de apoiar o meu trabalho e me incentiva a continuar fazendo vídeos aqui para vocês. Então vamos lá! Para você fazer uma transição de uma cor para outra com gouache, existem duas situações que podem acontecer. A primeira é quando a tinta ainda está úmida. Então você colocou uma cor e aí você vem com uma outra cor antes dela secar e você faz essa transição entre as duas. E existe uma outra situação também, que é quando a tinta está seca. Então você aplicou a tinta no papel, ela secou completamente e aí você vem com uma outra cor por cima tentando mesclar as duas. Então eu vou falar um pouco dessas duas situações e dar algumas dicas de como você consegue transições melhores com elas. Vamos começar com a tinta úmida. Então eu quero dividir em 3 subcategorias. Na verdade são 3 diluições da tinta. Uma bem diluída, quase como uma aquarela, uma média, só com um pouco de água, e uma praticamente sem água. Então, para começar nessa transição mais parecida com a aquarela, bem diluída, eu quero primeiro pegar só o pincel e água e aplicar na parte que eu vou fazer a minha transição. E eu faço isso porque gouache, diferente de aquarela, ele não espalha tanto pelo papel, né? Ele não tem um pigmento tão fino. Então ele vai se concentrar em algumas áreas e aí vai ficar meio manchado. E se você não quer isso, né? Se você quer uma transição bem suave, é legal molhar o papel antes. E daí por que eu faço isso na pintura, né? Isso aqui na prática? Geralmente nas primeiras camadas, quando você está fazendo a pré-pintura ou quando você quer só fazer um fundo antes de você pintar por cima. Então agora eu tenho aqui uma área que está úmida, eu vou pegar uma das cores que eu separei, vou deixar ela também bem diluída e eu vou aplicar aqui na área que eu deixei preparada. E aí eu deixo uma meio que fundir com a outra. Agora vamos tentar fazer uma transição com a tinta um pouco menos diluída. Eu vou aproveitar essa área que eu já tenho aqui na paleta. Vou colocar só um pouco mais de tinta para ela não ficar tão aguada. E eu venho aplicando na área que eu quero pintar. Vou limpar bem o meu pincel e pegar a outra cor. Aqui já estava mais... a tinta já estava um pouco mais encorpada, então eu vou aproveitar essa aqui mesmo. Agora vamos fazer sem diluir a tinta. Eu vou pegar direto daqui do potinho. Eu vou só esticar ela um pouquinho aqui na paleta. E aí eu já vou aplicar. Se tiver muito difícil de passar no papel, porque ela tá bem encorpada, eu posso só molhar um tiquinho de nada o pincel na água. Pego mais tinta. E daí aplico de novo. Agora eu vou limpar o pincel
seco ele e já venho com outra cor. E eu não posso demorar muito, senão ela já começa a secar. E aqui eu tô passando quase que sem fazer muita força. Tá, enquanto essas aqui vão secando, eu vou preparar duas áreas aqui para eu mostrar como que a gente faz essa transição quando a tinta já está seca. Eu vou fazer uma base na cor mais clara, que é o amarelo ocre, e depois eu vou fazer uma outra base com esse marrom queimado, para daí a gente também fazer uma segunda maneira de construir essa transição. Então vamos lá. Eu vou pegar também a tinta bem sem diluir ela. Só um pouco. Tá, agora que já está bem seco, eu vou aplicar a outra cor por cima para tentar fazer a transição. Então eu vou pegar aqui o meu marrom mais queimado. E aí essa primeira técnica acho que dá para chamar de pincel seco, né? A gente vai pegar a tinta bem na consistência que ela vem no tubo ou no potinho, no caso, e a gente vai aplicar bem rápido e aí deixar aquelas marcas de pincel mais secas assim para fazer a transição. Então vamos lá. Se tiver muito seco, a gente pode pegar um tiquinho a mais da poça ali que a gente criou na paleta, com a tinta um pouquinho mais diluída, para a gente tentar melhorar um pouco aqui a transição. Mas a ideia é não ficar passando tantas vezes assim. A gente pode deixar só fazer isso com mais agilidade assim, e a gente já cria uma transição de uma cor para outra. Essa textura que fica aqui tem a ver com o papel. Esse papel que eu estou usando é o Aquarelle da Canson e ele tem uma textura, uma rugosidade, por isso que fica com esse efeito. Isso aqui é muito bom se você está representando coisas que já têm uma certa textura, tipo pedra, casca de árvore, ou até mesmo se você quer, por exemplo, fazer um retrato e você quer dar um pouco mais de textura para o rosto. Você não quer que fique aquela coisa meio lavada, assim, meio artificial no gradiente. Outra coisa também é que aqui eu estou usando cores que são tons terrosos, mas elas têm valores tonais bem diferentes, né? O amarelo ocre é bem mais claro, então esse efeito ele vai ficar mais visível. Se eu pegar duas cores bem próximas, então, por exemplo, um tom e sobretom, e daí eu fizer essa passagem com o pincel seco, essa textura não vai ficar tão aparente assim. Essa transição ela vai ficar mais suave. E agora eu quero fazer a transição contrária, né? Com o fundo mais escuro e uma transição mais clara por cima. O processo é bem parecido, mas em vez de usar o pincel mais seco, eu vou usar o dedo. Então eu quero pegar a tinta, eu vou aplicar aqui uma camada generosa, assim. E aí eu venho com o dedo e eu vou borrar
para cima da outra cor. Fazer mais, adentrar um pouco mais aqui no... Como esse papel tem uma textura, é um pouco difícil de ver a diferença dos dois, mas se fosse um papel mais liso, com o dedo a transição fica bem mais suave, porque você não vai ter as marcas da cerda do pincel. Mas as duas maneiras são bem legais da gente saber e a gente aplica no que a gente está fazendo em situações diferentes, por exemplo, né? No mesmo retrato você quer uma área com uma transição bem suave, e numa outra área você quer ter um pouquinho de textura. Então você pode ir variando entre essas duas para conseguir efeitos diferentes. E agora eu vou mostrar uma sexta forma de fazer essa transição, que é a maneira como eu mais gosto, que é fazendo uma escala, né? Você começa num tom e você vai misturando as cores até você chegar no outro tom que você quer para fazer a escala completa. Então se eu for começar, por exemplo, pelo amarelo ocre, né, eu posso passar ele aqui e aí eu venho com um pouquinho da outra cor e aplico logo ao lado, né, misturo um pouquinho mais. Até eu chegar praticamente de novo na cor pura que eu tô fazendo o meu gradiente. Essa para mim é a maneira que eu acho a mais elegante de trabalhar, porque eu consigo ver as pinceladas e o trabalho fica com um aspecto mais artístico, que eu gosto bastante na pintura. Eu sei que tem gente que não gosta, que prefere a transição bem mais suave, mas gouache é uma mídia que privilegia bastante esse tipo de efeito. Então aqui a gente está, digamos, nadando no sentido da correnteza, né? Gouache é feita para isso aqui, principalmente com essa consistência. Percebe que as outras transições, quando a gente faz elas muito diluídas, não são tão bonitas, por exemplo. Não tem como competir com uma aquarela que faz isso aqui muito melhor e mais agradável, né? Visualmente mais agradável. Seria melhor, no caso, então, começar um trabalho com aquarela e depois, por cima, ver com o gouache fazendo algumas texturas ou fazendo umas transições né, que tem mais esse aspecto. E aí eu posso, por exemplo, quero representar a água usando aquarela, porque é muito mais transparente, muito mais fluida. E depois eu quero fazer umas rochas usando gouache, porque eu consigo umas texturas mais interessantes. Porque cada mídia tem a sua própria característica. Então acho legal a gente ter isso em mente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido algumas das dúvidas de vocês. Se vocês têm mais dúvidas sobre técnicas com gouache ou alguma outra coisa relacionada à pintura, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer nos próximos vídeos. Obrigado, gente. Um beijo para vocês e até a próxima.